Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar agora a aula de Sociologia para o primeiro ano do ensino médio. Entrando aqui então na abinha de Sociologia, primeiro ano do ensino médio, a aula que nós vamos ver hoje é a aula 6, tudo bem? Na aula 6, nós vamos retomar alguns conceitos que nós vimos na aula 5, que foi dada em sala de aula, e ir um pouco além deles, tudo bem? É importante a gente compreender a articulação entre esses diferentes conceitos. Bom, nosso tema, né, natureza versus cultura, a gente entrou lá na aula 5, na aula 4, na verdade, na sala de aula, nos conceitos de Karl Marx sobre o trabalho e sobre como ele pensa o trabalho em relação à alteração que o ser humano faz da natureza e como que ele lê a sociedade capitalista e aquilo que ela faz em relação ao trabalho e o resultado que isso tem na vida humana. Tudo bem? Bom, aqui tem um quadro que, de certa forma, esquemático, né, que mostra uma forma como o Marx ele lê o sistema capitalista. Tudo bem? Nós vemos aqui uma balança, percebemos que ela não está equilibrada, tudo bem? Existe um lado mais pesado, um lado mais leve, e é justamente isso que a gente precisa compreender. O que Marx quer dizer com isso, né? De um lado, na balança na sociedade capitalista, existem justamente os capitalistas, que a gente, né, consegue perceber eles do lado de cá. Do outro lado, o proletário, tudo bem? O que acontece? Capitalistas são aqueles que possuem o capital. Capital é qualquer riqueza com a qual se consegue produzir mais riqueza. Do outro lado, o trabalhador, o proletário, aquele que não possui riqueza que pode ser usada para produzir mais riqueza. O que ele possui? Força de trabalho. Ele possui o corpo dele, a saúde dele. Bom, o capitalista com o capital, ele possui os meios de produção, a fábrica, o chão da fábrica, a máquina e a matéria-prima. Com tudo isso, ele quer produzir, né, através do trabalho, daquele que oferece o trabalho, que é o trabalhador, o seu lucro. Ele compra, então, a força de trabalho do trabalhador para, por meio, né, desse capital investido, ele conseguir um lucro, ou seja, mais riqueza. Por outro lado, o trabalhador que só possui o seu corpo físico, ou seja, só possui a força de trabalho, ele vai vender aquilo que ele possui, o seu corpo. E com esse, né, em troca disso, ele vai receber o salário. É muito importante perceber a diferença entre o que é lucro e o que é salário. Por quê? O lucro ele tem um potencial gigantesco para ainda se tornar um capital, ou seja, uma riqueza que vai crescer ainda mais. O salário, por outro lado, ele é uma riqueza na medida em que apenas serve para a subsistência do trabalhador. Ele consegue pagar suas contas, ele consegue pagar seu aluguel, consegue pagar, enfim, remédios, comida, mas ele não consegue extrair daí nada a partir da qual ele poderia produzir mais riqueza. Ele não consegue transformar o seu salário em capital. O que acontece? O lucro ele vai cada vez aumentando pelo seu potencial e pela natureza dessa riqueza, né, de se transformar em capital, e o salário ele vai sempre sendo na medida certa para o trabalhador sobreviver. Porém, a força de trabalho que ele tem com o tempo vai cada vez mais se deteriorando. A saúde ela se deteriora e o trabalhador vai chegar um momento em que ele pode ser substituído, né, que talvez ele não seja útil, talvez ele não seja capaz de produzir tanto quanto ele já produziu um dia. Então, essa é uma característica fundamental do sistema capitalista, a forma como Marx lê isso, né? Podemos perceber que a partir disso existe esse problema de uma riqueza que sempre aumenta, né, do lado do capital, e a saúde do trabalhador que sempre se torna cada vez mais deteriorado. Né? Aquilo que ele possuía é o seu corpo, a sua força de trabalho, e isso tende a acabar.